queridos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de História. E como as aulas de História são uma enorme roda de conversa, eu espero que vocês utilizem essa aula aí para ampliar os conhecimentos de vocês na sala de aula. Eu estou aqui contando com a presença da professora Genoveva. Muito bom dia, galerinha do terceiro ano. E estamos aqui para mais essa aula junto com a Pro Joyce para conversarmos aí um pouquinho sobre assuntos tão importantes que ela tem trazido aqui nas aulas. Então, fiquem ligadinhos e se preparem aí para mais uma, que será uma aula aí toda especial, preparada com todo carinho. Muito obrigada, professora Genoveva, nessa aula de História, como eu sempre falo para vocês, que é muito importante estudar História, porque História é a ciência que estuda as realizações humanas ao longo do tempo. Então, toda a nossa passagem é uma história. Então, você está fazendo a sua história, eu, a professora Genô, estamos fazendo história. A passagem de todo mundo se torna história a partir dos nossos registros, dos nossos feitos na nossa vida. Então, vamos ver o que a história vai nos trazer hoje? Vamos lá. Olha só, o título da aula, o tema da aula de hoje é protagonismo feminino. Olha que palavra interessante. Será que vocês do terceiro ano já discutiram sobre esse tema, protagonismo feminino? Então vamos falar da habilidade. A habilidade é F03, HI 13 asterisco, que diz respeito a reconhecer histórias de mulheres protagonistas do município, região e nos demais lugares de vivência, analisando o papel desempenhado por elas. Isso mesmo. E a aula tem o objetivo de refletir sobre o papel da mulher na sociedade, bem como sobre a importância de suas contribuições na cidade onde ela nasceu, onde ela viveu, o país também. Essa aula tem uma atividade falando sobre isso aí no caderno do estudante, currículo em ação, ler, escrever, sociedade e natureza. Então, atividade 1.4 da página 97 fala um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. Então, vamos pensar aí, professora Genô, vamos ter uma conversa inicial, é o momento da gente jogar os tópicos importantes da aula, né, para eles. E se eles quiserem, vocês podem pausar, se vocês estiverem assistindo junto com a turma de vocês, pausar e fazer uma roda de conversa, retornar à aula. Se você estiver sozinho, você pode assistir, pausar e pesquisar para ver, se aprofundar no que a professora está falando, pensando aí na palavra protagonismo, protagonismo feminino, protagonista de uma história, é o personagem principal. Então, essa aula veio para refletir o papel da mulher na sociedade, as histórias importantes, os feitos importantes de mulheres nas regiões que elas nasceram, ou até mesmo no Brasil, de forma geral, no mundo. Nós temos mulheres que marcaram um tempo, marcaram uma determinada época da história, como mulheres também, assim, comuns, como eu, a professora Genoveva, as mulheres que fazem parte da sua família, que marcam as histórias de você, estudante, das pessoas que compõem a família de vocês. Não precisa ser pessoas famosas para serem protagonistas femininas, não é, professora? Exatamente. Muitas vezes somos protagonistas da nossa própria história, não é? No lugar de vivência onde estamos. Então, assim, pensando nas fotos que nós trouxemos e pensando em todo um contexto histórico, pessoal, olha só. Podemos ver uma mulher aí arrumando uma máquina, parece um carro ou talvez algum equipamento industrial, né, professora Genô? Mas no caso, assim, é mais voltado para a área de mecânica, elétrica, né? Que há algum tempo atrás, né, se nós pensarmos aí nas outras gerações que nos antecederam, não era um trabalho, assim, característico feminino, né, Pro? Exatamente. Essa mulher aí nessa função, Pro, até me lembrou, você falando de um transporte, seja carro, avião, parece até uma turbina de avião, não sei. Até me lembrou motorista de ônibus, por exemplo. Até um tempo atrás, nós nunca víamos mulheres dirigindo ônibus. Esses ônibus, não é? Seja de viagem ou transporte público mesmo. Hoje em dia, nós já conseguimos ver aí mulheres nesta função, nesta profissão também. Isso mesmo. Então, elas vão ganhando cada vez mais espaço aí na sociedade, não é? E nas funções diversas. E ao lado podemos ver aí a imagem de uma mulher, né,
cuidando de uma criança, não sei se é o filho dela ou não, mas a mulher tem assim esse lado maternal, né? Afinal, esse é um dos papéis principais da mulher na sociedade, né? Gerar outra vida. E olha só, em seguida vemos aí duas mulheres, uma gestante e uma médica. Então também é uma profissão que, se formos voltar na história não tão distante, não era uma profissão tão exercida por mulheres, né, professora? Verdade. Geralmente os homens, não é, que a exercia ali com maior frequência. Isso mesmo. E ao lado vemos também mulheres trabalhando aí em parte elétrica, não sabemos se é fábrica, se é indústria, ou uma empresa aí de tecnologia, que também há pouco tempo era um lugar ocupado, assim, essa parte de ciência, biologia, era um lugar ocupado mais por homens também. Então, todas essas imagens mostram pra gente que hoje em dia, né, nos novos tempos, na atualidade, você, estudante do terceiro ano, já nasceu numa época que a mulher ocupa vários postos de trabalho. Então, hoje em dia, nós continuamos a luta para o protagonismo feminino, para a mulher poder exercer todas as funções que ela desejar, a igualdade feminina junto com os homens, entendeu? Mas, se formos buscar na história, não foi sempre assim. Então, trouxemos alguns textos aí para vocês refletirem sobre o protagonismo feminino. Olha só. Direitos das mulheres. Então, falando da história, vocês podem se aprofundar, mas antigamente as mulheres não tinham os mesmos direitos das mulheres de hoje em dia. Então, trouxemos aí uns tópicos para vocês pensarem. Isso mesmo. O direito feminino ao voto no Brasil foi concedido somente em 24 de fevereiro de 1932. Olha só, então, até esta data as mulheres não podiam sequer votar. Isso mesmo. Em 1979, o Brasil assinou e ratificou Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, se vocês forem pensar, a professora trouxe esses tópicos porque para vocês, hoje em dia, vocês veem as mulheres exercendo várias funções e não sabem que para a gente, as mulheres de hoje em dia, poderem ocupar esses lugares, muitas outras antecederam e lutaram por esses direitos que não eram exercidos porque a sociedade tinha uma outra forma de ver a mulher, tinha outras crenças, outras tradições, outras culturas, como também até hoje, em outras culturas, mulheres também não podem exercer qualquer função, não podem realizar, às vezes, o que elas querem. Depende muito da cultura, das tradições, do país, dos lugares onde elas nascem. Mas pensando aqui no contexto do Brasil, várias mulheres já fizeram história e abriram aí para nós, mulheres da atualidade, podermos realizar todas as funções que desejarmos, né, professora? Exatamente. Então, aí as meninas do terceiro ano já podem pensar na profissão que desejam exercer lá no futuro e seja ela qual for, vocês terão esse direito. E continuando a falar um pouquinho mais sobre os direitos das mulheres, tem uma lei muito importante que foi uma grande vitória aí para todas as mulheres, que antigamente o grande papel da mulher era só ser mãe e esposa. E graças a essa nova lei, essa lei que foi criada, hoje em dia as mulheres têm direitos no seu casamento, têm direito como mãe, como esposa, que foi a Lei Maria da Penha. Isso, então, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei que leva seu nome, a Lei Maria da Penha, importante ferramenta legislativa no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil. A lei é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha contribui para uma diminuição de cerca de 10% da taxa de homicídios contra mulheres. Então, até agosto de 2006, a violência praticada contra as mulheres era muito maior. Após essa lei, a violência diminuiu aí bastante, não é? Isso, e agora podemos pensar um pouquinho aí, por que será que essa lei tem este nome? Vamos ver? Vamos sim. Olha só, Maria da Penha Maia Fernandes, Fortaleza, Ceará, 1945. É uma farmacêutica brasileira que lutou
que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Maria da Penha tem 3 filhas e hoje é líder de movimento de defesa dos direitos das mulheres, vítimas emblemáticas da violência doméstica. Maria da Penha, líder de movimento de defesa dos direitos das mulheres. Então, essa foi uma mulher que sofreu agressão doméstica e ela lutou na sua época para que isso não acontecesse com outras mulheres. E graças à luta dela foi criada essa lei que hoje em dia garante a mulher ter o papel de exercer sua função como esposa, porém tem uma lei para ela não sofrer essa violência doméstica, como foi o caso da Maria da Penha. Então, também foi um grande marco, uma grande conquista, reconhecida por todas as mulheres da atualidade, né, Progenô? Exatamente, em todo o nosso país. E aí, por isso, a lei ganhou o nome dela. Isso mesmo. Mas aqui, ó, a gente pode ampliar essa questão, né? E eu espero que vocês, com essa aula, façam uma roda de conversa aí na escola de vocês e pesquisem diversas mulheres assim da história e também da era contemporânea, dos tempos atuais, que abrem caminhos para as novas gerações, como você, estudante do 3º ano. Eu posso citar aqui, eu trouxe 2, eu trouxe a Cora Carolina, que ela começou a escrever, né? Ela foi nascida em 1889 e ela começou a escrever desde a época do primário dela. Porém, ela só publicou o seu primeiro livro aos 76 anos, em 1985. Você acredita? Então, assim, passou muito tempo para ela poder publicar o seu primeiro livro. Ela só conseguiu publicar com 76 anos, porque a época que ela nasceu, que ela começou a escrever, as mulheres não tinham esse caminho aberto, né, professora? Uhum. E aí ela já é falecida, ela faleceu com 95 anos, então, mas depois disso ela teve várias coisas publicadas e é muito legal conhecer histórias dessas mulheres, é uma autora, né? E sim, temos várias outras que podemos citar, né, Progenô? Sim, falando da Cora Coralina, tem até uma citação dela que fala assim: feliz aquele que aprende, ensina o que aprende e aprende o que ensina. Isso mesmo. Ó, o nome dela, na verdade, é Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, e ela é de Goiânia, e ela criou esse codinome para poder escrever mesmo e não ser perseguida na época que ela começou a escrever. Mas temos várias outras, né? A Zilda Arnes também, que ela foi fundadora da Pastoral da Criança, ela era uma médica que fazia assim, cuidava bastante das crianças, pensava. Então, gente, tem muitas mulheres que são da atualidade e continuam aí abrindo caminhos para as novas gerações. Então, amplie as pesquisas de vocês, pesquisem as que da nossa história, as mulheres da nossa história que fizeram grandes feitos e que as mulheres da atualidade que continuam fazendo, né, professora? Exatamente, até na própria cidade. De repente, por que a sua escola se chama, por exemplo, uma escola que eu estudei, Escola Estadual Dona Maria André Schunk? Quem foi Dona Maria André Schunk? Então, pesquise sobre. Isso. É importante saber quem foram essas personagens, essas mulheres aí que estão presentes no nosso dia a dia, nos locais onde vamos, onde frequentamos, não é? Isso, e eu vou deixar aqui uma frase, né, da Zilda Arnes, que é: não se engane, uma gotinha no oceano faz diferença, sim. Então, é importante, né? A gente, quando está na sala de aula, estamos aí presente com mais de 30 alunos e, às vezes, não conseguimos fazer a diferença na vida de todos, mas eu tenho certeza que, pelo menos, na de uma, a gente sempre faz, né, professora? É verdade. Então, vamos deixar aqui uma sugestão de atividade para vocês ampliarem o conhecimento de vocês. Qual é a importância da mulher? Aí, reflita, na sua família, qual a mulher mais importante? Aí, o que ela faz para ser tão importante na sua família? Na escola, qual uma mulher que impacta a sua vida, que faz muita diferença? E na sua comunidade? Pensando nas suas vizinhas, as mulheres aí que moram no seu município, na cidade, você conhece o nome de alguma grande mulher e que feito ela está realizando de importante? E aí, para continuar aí a sugestão de atividade? Pense em alguma mulher que você conhece, que faz a diferença em algum grupo social e descreva como você a vê e a sua importância. Isso mesmo. Até a próxima aula. E aí ficam os materiais utilizados na aula de hoje. E também
pedimos aí, gentilmente, que vocês respondam o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada e elaborada com muito carinho, para que vocês continuem aí os estudos de vocês. Muito obrigada, Progenô. Imagina, obrigada pelo convite, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.